Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula de Teologia Sistemática. Estamos falando sobre a doutrina do pecado, que é um ponto da teologia sistemática muito importante para a gente. Então, devemos dar bastante atenção a essa matéria e a sua progressão aí. Então, falamos já sobre a origem do pecado, o caráter essencial do pecado, e hoje vamos falar sobre a transmissão do pecado na raça. Tá bom? Então, esse assunto não é um assunto novo, como nenhum outro assunto que a gente tem abordado é um assunto bem antigo que temos aí algumas escolas de pensamentos que já conversaram, já discutiram muito esse assunto. Então, eu costumo dizer aí que quando a gente for refletir sobre algum assunto, para a gente parar e ter a humildade de reconhecer que nós não estamos descobrindo a pólvora, tá? Nós não estamos aí fazendo essas descobertas sozinhos e de forma solitária. Há um grande número de irmãos nossos aí que já abordaram esse assunto. Então eu queria aí só refrescar a mente de vocês sobre alguns assuntos. Então, o que a gente tem no nosso primeiro ponto aí no slide, a falar sobre a transmissão, é o seguinte: Hugo de São Vítor e Pedro Lombardo sustentavam que a concupiscência real macula o sêmen no ato de procriação. Só uma pausinha bem breve aqui. A gente vai abordar isso em outro momento de forma mais clara, mas a priori eu queria que você compreendesse o seguinte: naturalmente a mente das pessoas vão vagar pela seguinte questão: ora, eu não sou o culpado direto, eu não fui lá e peguei, não fui eu que desobedeci no Éden, eu não estava lá, eu não tenho nada a ver com isso. Por que que eu estou debaixo de uma sentença da qual eu não tive parte? Eu não fui o agente direto. Eu não estava lá. Essa é normalmente a nossa, ou muitas das argumentações, quando a gente fala dessa transmissão de pecado, né? Dessa natureza pecaminosa, da qual nós somos herdeiros. Então, o que a gente precisa saber aqui é o seguinte: no ato da criação do homem, Deus deixou estabelecido que ele seria o primeiro da espécie, ele seria o primeiro de toda a espécie. Então, tudo que viria posteriormente partiria de um, que era Adão. Até mesmo a mulher, ela não foi criada à parte. Deus não criou dois seres desconectados um do outro, mas Deus criou um e a partir dele todo o resto. Então, assim, só para a gente ter uma noção aqui do que se trata essa transmissão, Deus estava ali propondo a toda a humanidade um modelo, um padrão de procriação, de transmissão, de continuidade, tá? Diferente dos anjos. A gente vai ver isso aqui na frente. Diferente dos anjos. Os anjos foram criados um número que existe até hoje. É um número fechado. O homem não. Ele foi criado um, e a mulher a partir dele, do mesmo, no caso, de uma parte do homem, e a partir dos dois a descendência viria. Então a gente já começa a ligar os pontos aqui. Então esse pensamento ele vem já muito antigo, e Hugo de São Vítor e Pedro Lombardo, ele sustentava que a concupiscência real macula o sêmen no ato da procriação, ou de procriação, e que essa mancha de algum modo contamina a alma em sua união com o corpo. Anselmo Alexandre de Hales e Bonaventura salientavam a concepção realista da ligação entre Adão e sua posteridade. Então a gente está fazendo toda essa ligação de tudo que veio a existir, que parte de lá, de Adão, tá? Toda a criação aí humana
parte de lá, todo o segmento. Então, toda a raça humana estava seminalmente presente em Adão. Então, essa ideia de que, eu não estava lá, não foi eu que desobedeci, eu não tenho nada a ver com isso, e eu não posso ser culpado de um crime que eu não cometi. Então, o que a gente precisa saber aqui é o seguinte, Adão estava lá. Então, nós viemos de onde? Nós somos uma criação, a parte da original, da que Deus criou e propôs, que dali seria o progresso de toda a raça, né? O crescimento, a multiplicação viria dali de toda a raça, crescer e multiplicar. Então, não existe essa argumentação, ela não é válida, ela não tem consistência diante do relato da criação e do padrão estabelecido para que o homem se multiplicasse. Então, toda a raça humana estava seminalmente presente em Adão, ok? Todos os homens e todas as mulheres de todos os tempos estavam lá, ainda que não no seu estado final, nesse estado que nós estamos hoje e que a humanidade esteve, ou estará nesse resultado final, mas nós estávamos lá seminalmente presentes, porque dali partiu, né, toda o crescimento e o nascimento viria daí, dessa relação, homem e mulher. Então, toda a raça humana estava seminalmente presente em Adão e, portanto, também pecou nele. Sua desobediência foi desobediência da raça humana inteira que estava nele. Então, não tem escapatória aqui. Não tem um ponto aí de fuga dessa realidade. E o segundo ponto aí que a gente aborda no slide é onde fecha todas essas vias de argumentações. Vejamos, tivemos uma origem, não tivemos duas origens, não tivemos dois pontos de início, tivemos um ponto, então tivemos uma origem. Qual é essa origem? Nós cremos nas Escrituras que ela é divinamente inspirada e ela é verdade. Então, a criação, ela parte de um ponto. Então, esse ponto de criação é lá no Éden, onde Deus cria o homem ali e dá esse padrão de ser estabelecido, de ser procriado. Então, tivemos uma origem, viemos do Éden. Portanto, somos legítimos herdeiros da natureza pecaminosa com a qual Adão sujeitou a raça que estava nele. Então, ele era toda, como diz aí o slide, ele era toda a humanidade que existia. Então, não existe hoje uma humanidade que esteja parte dessa origem, desse início que partiu do Éden. Então, não existe. Então, ele era toda a humanidade que existia, diferente dos anjos, né, que existem hoje a mesma quantidade que existe no dia em que foram criados. Então, os anjos foram criados um número, e esse número existe até os dias de hoje. O homem foi criado a mulher a partir dele, né? Não a parte, mas a partir dele. E a descendência ali de todos os seres viriam e partiriam dele. Então, nisso há essa concepção de transmissão, né? Então, de forma seminalmente, essa natureza ela é transmitida à sua descendência. Então, Adão foi o primeiro da espécie e, consequentemente, o progenitor de toda a raça. Assim, o transmissor direto do pecado da raça. Então, meu amigo, essa ideia aí de que eu sou um santinho, de que não há um indivíduo que ele vem à existência corrompido, é furada. Não existe essa ideia. O homem nasce corrompido, sim. O homem nasce como uma natureza adâmica. Pecado ali já inerente à sua natureza. Então não tem para onde correr. Segundo slide, a gente fala aí sobre algumas escolas de pensamentos, né? Algumas linhas aí de pensamento. Primeiro é a pelagiana. Pensamento pelagiano que tem essa divergência aí do pensamento agostiniano. Então, eu destaquei aí o seguinte pensamento acerca
dos pelagianos. Pelágio negava essa conexão entre o pecado de Adão e o da sua posteridade, ou seja, o que chamamos de pecado original não existe. As crianças nascem num estado de neutralidade, começando exatamente como Adão começou, com a exceção de que levam à desvantagem de terem maus exemplos ao seu redor. Então aí, na ideia pelagiana, a criança ela nasce ali de uma forma isenta. Ela não nasce com a natureza pecaminosa. Mas ao observar, ao chegar na época em que ela começa a observar, a ver aquelas más influências, a perceber o mundo pecaminoso, ao refletir, ao ter essa ligação direta, ela começa a desenvolver os atos pecaminosos. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, essa ideia é uma furada muito grande, tá? Ela é uma ideia que não encontra nenhum fundamento bíblico, ela não encontra, tá? Nenhum fundamento bíblico. Deus deixa claro que o pecado ele foi real e total, né? A partir do momento que ele falou, olha, no dia que comer certamente morrerá. Então ali há algumas implicações ali. O homem ele morreu totalmente, tá? Ele se desligou. Então ali há uma depravação total. Há uma corrupção total da natureza do homem. Ela é totalmente desligada de Deus. Deus não flertou. Ele não fez um blefe lá. Ele não blefou, não. Ele falou e realmente é o que temos que crer que aconteceu. A palavra dele é uma só. Então, na queda, houve uma corrupção total de natureza. Então, o homem ele passa a ter uma inclinação completamente curvada ao que é mal, né? ao que é contrário a Deus. Então é justamente isso que torna o mediador e o redentor e o ato da redenção tão magnífico e tão sublime diante dos nossos olhos, diante dessa natureza herdada lá de Adão. Então, ao refletir sobre tudo isso, a gente entende que essa concepção pelagiana ela é extremamente antibíblica. Ela é uma concepção que não encontra um sustento e um fundamento bíblico. Tá bom? Então, ela aborda exatamente essas questões aí. Então, concluindo aqui, o conceito pelagiano foi rejeitado pela igreja e o pensamento dos escolásticos em geral seguia as linhas indicadas por Agostinho, sempre recaindo a ênfase na transmissão da corrupção de Adão e a imputação aos seus descendentes, e não na transmissão da sua culpa apenas. Então a gente precisa separar aqui os atos pecaminosos de uma natureza pecaminosa. Não existe ato pecaminoso sem que haja uma natureza movendo, curvando as vontades, os desejos, as preferências, aquilo que vai convergir num pecado, numa ação pecaminosa, num estereótipo, naquilo que é feito como ação já pecaminosa. Então, a gente precisa separar aí e saber distinguir uma natureza pecaminosa de onde tudo originado, tudo tem origem ali, naquela natureza corrompida, caída, que consequentemente e naturalmente vai produzir ações pecaminosas, correto? Então, essa ideia pelagiana aí, ela é totalmente contrária ao relato das Escrituras. E caminhando aí, a reflexão agostiniana. Então, essa aí é uma reflexão já bem ajustada. Assim como Agostinho, Calvino também fala num tom um tanto semelhante. Ele sustenta que desde que Adão foi não somente o progenitor da raça humana, mas também a sua raiz, todos os seus descendentes nascem com natureza corrupta, e que tanto a culpa do pecado de Adão como a própria corrupção inata são-lhes imputadas como pecado. Então, o pecado de Adão é o nosso pecado.
O pecado, a natureza, na verdade, a natureza pecaminosa, ela é comum a toda a raça. Tá? Não existe um indivíduo que nasceu, cresceu, né, que viveu, cresceu, envelheceu e morreu, ele está à parte dessa natureza que é derivada lá do Éden, de Adão. Tá bom? Então, a reflexão agostiniana está baseada numa depravação, numa corrupção que é derivada da queda humana, né? Da queda de Adão. E por estarmos seminalmente em Adão, e toda a raça veio dele, nós então herdamos, né, na nossa concepção, nós herdamos a sua natureza, a mesma natureza dele. Então nós herdamos essa natureza. E quando nós vamos crescendo, desenvolvendo tudo isso, nós chegamos ao momento da vida em que nós só damos a evidência dessa natureza inata já abrigada em nós. Nós damos essas evidências. Então, o pecado ele é transmitido de descendência. O pai vai transmitindo isso nessa concepção. Cada ser humano que nasce, ele já nasce como pecador, né? Herdeiro de uma natureza que lhe foi transmitida. Então, não tem uma outra forma de pensamento que encontre um amparo bíblico, diferente dessa. O pecado, ele é transmissão que veio da nossa raiz, que é Adão, né, do nosso tronco, e até hoje está aí diante de nós. Então, é mais ou menos isso aqui, gente. E para finalizar, só a última reflexão dentro do tema. O último slide diz o seguinte: Deus criou o homem único e só, e a mulher, Eva, Deus a criou a partir de Adão, para que toda a espécie humana se propagasse a partir de uma só carne, de um só homem. Assim, nenhum homem que existe ou existiu está à parte desse tronco. Então, meu amigo, não tem para onde a gente correr, né? Não existe um ponto de fuga dessa realidade do pecado. O pecado, ele é uma realidade que ninguém nunca conseguiu não lidar com ele. Não tem como. Isso é inerente, isso é comum a toda a raça. Então, é isso aí que torna a redenção um espetáculo aos nossos olhos, aos nossos corações, ao mundo, a tudo, né, que podemos refletir. A redenção, ela se destaca nisso tudo aí, que é um Deus, ele fazendo e restaurando todas as coisas, né, no seu próprio Filho Jesus Cristo. Então, isso é um ponto muito interessante da gente refletir. E a prova final e cabal sobre a realidade da queda e sua consequente transmissão é que todos os homens estão expostos à morte, consequência direta do primeiro pecado. Ninguém nunca pôde se livrar dela. Então, se você até aqui era daquela linha, poxa, eu não tenho culpa nisso, eu não tenho nada a ver com isso, Adão que pecou, eu que levo a culpa. Se você é dessa linha, então aqui é o momento de parar e refletir, porque se você morre, alguma coisa aconteceu para te fazer isso, porque você foi criado lá em Adão, não com esse propósito, mas o pecado, a queda, sujeitou o homem à morte. Então, pelo pecado a morte entrou, não é? Então ela reinou aí. E em Cristo esse problema é solucionado. Então, quem crê em Cristo, isso aí é tratado dentro de uma outra questão. Vamos falar isso em Cristologia. Mas, a priori, que você possa parar aí e refletir sobre a transmissão do pecado na raça. Ela é real, ela acontece dessa forma. Então, eu vou encerrar por aqui, encerro por aqui. E qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Estou à disposição aí para tentar ajudar vocês no que for preciso. Tenham bons estudos, façam um bom proveito aí dessa aula. Que Deus abençoe vocês.